Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como estão as rosas do deserto, ao qual eu tirei muda a partir do galho desta linda rosa do deserto que está ao fundo. É uma rosa do deserto tripla, porém com as flores muito grandes, pessoal. Elas chegam a ser diferentes das normais que eu tenho por aqui. Lembrando, pessoal, que existem duas maneiras de produzir rosa do deserto. Uma maneira de produzir é dos próprios galhos da rosa do deserto e a outra é da semente da rosa do deserto. Vou mostrar para vocês a vagem de uma rosa do deserto, ao qual está produzindo semente agora, como essa aqui que vocês podem ver. É dessa vagem que surgem as sementes da rosa do deserto, tá? Vou mostrar para vocês verem aqui também essa rosa do deserto minha aqui, que ela não é dobrada e nem tripla. Ela é uma flor do deserto comum, mas ela é simples e porém pequena, mas não deixa de ser linda, né, pessoal? Veja só algumas que estão aqui, ó. Lá no fundo também, mais algumas. Porém, pessoal, essa daqui, ela é uma rosa do deserto tripla e com umas flores bem grandes. Ela chega a ser, acredito que o dobro da flor do deserto comum, tá? Então vocês vão conferir comigo agora como está a rosa do deserto produzida a partir do galho dessa pequena maravilha aqui, que é a rosa do deserto que eu tenho em casa também. Veja o formato que eu plantei ela. Recentemente eu postei um vídeo de como eu fiz esse replantio e vocês vão conferir comigo agora como está a rosa do deserto produzida a partir desse galho aqui. Pessoal, olha a quantidade de botão que tem nessa rosa do deserto e veja o tamanho desses botões de flores, pessoal. É gigante, olha só esses dois, nem abriu ainda. E ela é uma rosa tripla, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a quantidade de botões que está surgindo nela, ó, que está nascendo. Olha só quantos botões, pessoal. Veja aqui essa também. Ali ao redor dela vários botões. Aqui em cima, ó, nesse outro galho, mais botões. Tudo da flor da rosa do deserto tripla. Vejam vocês, olha a quantidade, pessoal. Olha só, olha aqui, essa aqui já está aberta, olha o tamanho dela. Só que ela já está no processo de murchar também. Percebam que ao redor da folha já tem uns queimadinhos, ela está começando a murchar. Ela é uma rosa do deserto tripla. Olha o tamanho dessa flor, pessoal. Olha só o tamanho dela. E agora vocês vão ficar surpresos. Olha lá a quantidade de botões também abaixo dela. Olha aqui também, pessoal. Eu vou mostrar também a quantidade de galho aqui. Olha lá quantos galhos que está nascendo lá no fundo, pessoal. E uma coisa impressionante, essa rosa do deserto foi tirada de um galho, tá? Foi feita uma muda de um galho dessa rosa do deserto. Olha só a quantidade de galhos que ela tem e a quantidade de flores que ela tem. E ela veio de uma muda que eu mesmo podei de uma rosa do deserto, de um galho, tá? E vou mostrar também até o final do vídeo como você deve podar e plantar a sua rosa do deserto, tá? Para ela criar raízes e formar uma muda. Esse vaso, eu sei que muita gente vai questionar, pô, mas esse vaso não é adequado para essa rosa, porque deveria ser um vaso mais raso. Na verdade, pessoal, o vaso ele vai determinar o desenho do caudex da sua rosa do deserto, porque o maior segredo mesmo está na qualidade do substrato e os cuidados que você tem após o replantio, tá? Vou mostrar para vocês também, ó. Esse outro aqui é a mesma espécie, eu tirei da mesma rosa do deserto. Olha a quantidade de botões que ela tem, pessoal. É muito. E tem mais lá no fundo, ó. Botõezinhos surgindo. E olha quantos galhos também que foi brotando dela. E ela também, pessoal, foi tirada de um galho da rosa do deserto. Vou mostrar aqui uma novamente, essa aqui. Esse aqui é um galho que eu plantei. Essa aqui, porém, é de uma qualidade de rosa do deserto simples, tá? Ela só tem
uma flor apenas. Mas assim que esses galhos nascerem e começar a produzir flores, também vai ser linda, tá? Ela vai dar bastante flor também. Veja vocês, ó, foi um galho que eu plantei. Depois que você poda o galho da rosa do deserto e que ele começa a formar muda, qual que é o momento de você fazer o replantio, de você tirar da garrafa PET e passar para o vaso? É esse momento aqui, pessoal. Até se você quiser mais detalhe, basta clicar no card que aparece para vocês aí agora, que vocês serão direcionados para o vídeo quando eu fiz o replantio dos galhos, tá? Esse galho aqui mesmo é um deles. Agora, qual que é o momento que você deve tirar ele da garrafa PET e passar para o vaso? O primeiro passo é esperar ele criar raiz dentro da garrafa PET. Por isso eu aconselho vocês a plantar dentro de uma garrafa PET transparente, que aí vai ficar mais fácil de vocês verem as raízes da rosa do deserto surgindo ao redor do vaso. Depois que nascem as raízes, pessoal, que as raízes ganham força, as folhas começam a surgir nos galinhos e vocês vão perceber que elas estão verdinhas, tá? Igual essa daqui, ó. Assim que as folhas atingirem esse tamanho, igual vocês estão vendo aí sim você tira ela da garrafa PET e passa para um vaso, tá? Sempre com cuidado, né, para não machucar a raiz. Por isso, antes de fazer o replantio, eu aconselho vocês a deixar de aguar a sua rosa do deserto por pelo menos 10 dias, que aí o substrato vai ficar mais seco e não vai agredir tanto as raízes, tá, pessoal? E aí você passa para um vaso, tá? O momento certo para fazer o replantio é esperar o galho brotar as raízes dentro da garrafa PET. Em seguida ele vai soltar as folhas e aí sim você passa para um vaso, tá? O primeiro de tudo é esperar essas raízes aparecerem ao redor da sua garrafa PET. Mesmo que as folhas apareçam primeiro, mas certifique-se de que esse galho já tem raiz ao fundo do substrato, olhando dentro da sua garrafa PET, tá, pessoal? E agora eu vou mostrar mais uma vez para vocês essa maravilha. Olha só como que ela está linda, tá? Vejam aqui novamente a quantidade de botões que tem nessa rosa do deserto e veja também o tamanho desse botão, pessoal. Ela é uma flor do deserto muito grande, eu considero até gigante demais perto dessas que a gente vê comum por aí. É uma rosa do deserto tripla e vou mostrar para vocês essa aqui que já está no processo de cair, né? Porque pode observar que ela está murcha, ó. Mas eu fiz um vídeo recentemente dela um pouquinho mais aberta e vou mostrar para vocês fazer a comparação, tá? Que aqui ela realmente está já no processo de cair, está murchando para cair, tá? Mas estou mostrando para vocês a quantidade de botões que tem nela, olha só. Tudo isso, pessoal, é uma muda tirada de galho da rosa do deserto. Eu sempre falo, depende da qualidade do substrato que você usa e os cuidados que você tem após o replantio, a sua rosa do deserto com certeza tem tudo para dar certo, tá? Eu sei que no fundo vocês devem estar olhando, parece que está seco, mas na verdade na minha região agora está chovendo bastante. Então eu estou deixando por conta da chuva, tá? Eu não estou aguando manualmente essas rosas. Como está chovendo 2, 3 vezes por semana, porque nada melhor do que a própria natureza para cuidar das suas plantas maravilhosas, né, pessoal? Novamente para vocês. E vou mostrar para vocês como plantar esse galho para ele formar muda, tá, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, para podar o galho da sua rosa do deserto, ele tem que ter pelo menos 1 palmo de comprimento e você tem que fazer o corte a partir de 3 a 4 dedos acima do caudex da sua rosa do deserto, tá? Como vocês podem observar aqui, ó, vou medir pelo menos de 3 a 4 dedos e assim vou aplicar o corte. Vale lembrar, o objeto de corte que você vai usar para fazer a poda do galho da sua rosa do deserto deve estar esterilizado
e também desinfectado com álcool gel, tá pessoal? E quando você for fazer o corte, faça o corte chanfrado, tá? Para que não acumule bactérias ou até mesmo gotículas de água quando você faz a rega da sua rosa, tá? Então vou fazer a poda aqui, ó, dessa forma, chanfrado, igual vocês estão vendo. O objeto de corte deve estar bem afiado, tá pessoal, para não morder o galho da rosa do deserto. Aqui no galho onde vocês estão vendo aqui esse líquido, vocês passam um papel toalha, tanto no galho que você cortou quanto na própria rosa do deserto, tá? Se você tiver o cicatrizante, pessoal, o famoso pó de canela, você pode passar, tá? Mas se você não tem o pó de canela, então você passa o papel toalha, igual eu fiz aqui, ó, para tirar esse excesso de líquido, né, que sai da rosa do deserto. E uma coisa que você tem que se preocupar sempre é com o objeto de corte, tá? Ele tem que estar esterilizado e também deve estar desinfectado com álcool, tá pessoal? Então vamos lá. Pessoal, depois que você podou o galho da sua rosa do deserto, você pega uma garrafa PET como essa, transparente, tá? E faça um furo no fundo dela e coloque dentro dela substrato, tá? Aqui não precisa pôr o carvão igual eu costumo fazer quando eu vou plantar a rosa do deserto no vaso, porque aqui a gente vai só formar a muda. Então apenas o substrato já é o suficiente, tá pessoal? Aí você pega o galho que você podou e vai colocar esse galho por pelo menos 4 dedos de profundidade, tá? Dentro do substrato, dessa forma aqui, ó. Vai deixá-lo fixo e você não vai aguar por pelo menos 15 dias, tá pessoal? Só após 15 dias, aí sim você vai fazer a primeira rega. E de que maneira? Jogando a água ao redor do galho, tá pessoal? Não diretamente no galho. Essas folhas, obviamente que elas vão cair, tá bom? Elas vão cair. Mas assim que elas caírem, em seguida, o que vai acontecer? Vai começar a criar raízes ao fundo da garrafa PET. A importância da garrafa PET ser transparente, pessoal, é que você também vai poder observar se já começou a produzir raiz desse galho, tá? E outra coisa também que você deve observar é se vai ter folhas novas brotando nas pontas do galho da sua rosa do deserto, tá? Então, duas coisas que você tem que observar: as folhas novas que vão aparecer no galho e também as raízes já começaram a ser produzidas dentro da garrafa PET. As raízes é muito importante elas estarem bem produzidas antes de você fazer o replantio. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E não esqueça de ativar o sininho. Valeu pessoal, até a próxima!